chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria, é com privilégio e com muito amor que eu estou aqui nesse dia que se chama hoje para trazer uma palavra de edificação para o seu coração e para o meu coração. Estamos vivendo um dia tão difícil na face da terra que nós temos que cada dia mais examinar as escrituras, meditar na palavra de Deus para entender que os sinais da vinda de Cristo, do Senhor, está voltando. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia que se chama hoje. Hoje a palavra é o princípio das dores. Eu pergunto de você, deixa abaixo dos comentários, esse princípio das dores já se cumpriu ou vai se cumprir? Deixa aí embaixo, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se essa palavra, o princípio das dores, já se cumpriu ou vai se cumprir, ou está se cumprindo na face da terra. Querido, antes de nós trazer essa palavra, não perca, não pule o vídeo, assista ao vídeo do começo ao fim, para você entender e compreender a palavra do Eterno. Veja bem, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, compartilhe nossos vídeos e também não perca as orações da manhã. De segunda a sexta-feira, nós temos orações abençoadas, oração edificadora para a sua vida e para a sua família. Então se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe o nosso vídeo e deixe abaixo também nos comentários o seu comentário, diga a cidade que você mora, para que nós podemos saber aonde é que está chegando as nossas orações e as nossas reflexões da palavra de Deus. Quero dizer para você também que o YouTube tem me mandado uma pesquisa, tem me mandado o percentual, né, das nossas transmissões, dos nossos vídeos, aonde tem chegado. Quero dizer para você que a maioria que ouve, que vê os nossos vídeos, não são inscritos no canal. A maioria das pessoas que vê o nosso conteúdo são que não são inscritos no canal, gente. É de acreditar uma coisa dessa, né? Mas pode acreditar que é verdade. A maioria que vê o nosso trabalho são pessoas que não são inscritas no nosso canal. E eu pergunto de você, inscrito, o que você está fazendo que você não está ouvindo, que você não está vendo as nossas transmissões? A notificação não está chegando para você? Então se inscreva no canal, ative o sino que você não vai perder nenhuma transmissão e nenhuma reflexão e nenhum conteúdo que nós colocamos aqui no nosso canal. Amém? Quero também agradecer a Deus também, os que não são inscritos, que vê o nosso trabalho, é sinal que eles gostam do nosso trabalho. Mas vou pedir de você, se você não for inscrito ainda, você está vendo nosso conteúdo, se inscreva aqui, ajuda o nosso canal a crescer, que essa família venha crescer mais e mais para a glória de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus, sem mais delongas, sem mais rodeio, né? Vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do princípio das dores. Vamos falar da multiplicação do pecado na face da terra. E eu pergunto de você mais uma vez, esses princípios das dores estão se cumprindo ou já se cumpriram? Você me responde aí embaixo dos comentários. Versículo 24, capítulo 24 de Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, nós vamos falar dessas minúcias, das prenúncias da palavra de Deus. São mensagens dos fim dos tempos, são mensagens escatológicas, né? São mensagens que vai falar sobre a vinda de Cristo. As prenúncias e as minúcias da palavra de Deus são sinais que intercedem a vinda de Jesus Cristo. São os sinais que tudo que nos informa que Jesus está voltando. Veja bem, a Bíblia vem dizer que um certo dia os discípulos eles chegam com Jesus para mostrar a estrutura daquele grande templo que foi
ampliado por Herodes. Esse templo foi construído por Salomão, filho de Davi. E agora esse templo está um pouco acabado. E Herodes amplia esse templo. Esse templo ele fica maior um pouco, porque Herodes amplia mais esse templo. E agora esse templo está concluído, está acabado. A construção que Herodes ampliou já está concluído. E os discípulos chamam Jesus para mostrar para Jesus a estrutura daquele templo, a magnífica construção daquele templo que Herodes amplia. O templo que Herodes amplia era um templo magnífico, uns pilares, umas bases, umas estruturas enormes, né? As pedras de mármore preta à noite, brilhavam as pedras de mármore à noite. Então quem chegava em Jerusalém ficava vendo a magnitude, a maravilha daquele templo que Herodes tinha ampliado. Então Jesus olha, os discípulos chamam Jesus e mostra a estrutura daquele templo. E ali dizer assim: olha, mestre, a estrutura desse templo, que templo bonito, que templo maravilhoso, né? Que templo muito lindo, Jesus, esse templo. Então Jesus olha para os discípulos e fala para os discípulos: vocês não veem tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será derrubado, será destruído. Bem, na verdade, Jesus, ele profetizou. Jesus, ele veio como profeta, o Filho de Deus, para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus, ele profetizou que aquele templo não sobraria nada, nem pedra sobre pedra. Tudo aquilo será destruído e acabado. E tudo aquilo que Jesus falou para os discípulos se cumpriram. Veja bem, então Jesus falando isso para os discípulos, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, os discípulos chamam Jesus outra vez em particular. Os discípulos chamam Jesus em particular outra vez e diz: mestre, quando será os sinais que intercedem da sua vinda? Quando será o fim do mundo? Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque em meu nome virá muitos falsos cristos, dizendo que eu sou Cristo, e surgirão também muitos falsos profetas. Quando vocês ouvirem, olha só, quando vocês ouvirem rumores de guerra, peste, terremotos e maremotos, acautelai-vos, que isso é apenas o começo, isso é apenas o princípio das dores. Esses sinais, que tudo isso que Jesus falou, que haveria peste, terremotos, maremotos, fome em vários países, e tudo isso nós estamos vendo que esses sinais já se cumpriram. Esses sinais, praticamente nós já vimos todos esses sinais. Fome, não se fala mais, que hoje muitas nações, muitos países, nós estamos vendo uma crise financeira e uma fome em várias nações e em vários países. Também guerra também, isso não se fala, porque nós já vimos com nossos próprios olhos muitas guerras, muitas mortes, muitas destruições, né? Muitas tragédias sobre a guerra, cidades sendo devastadas, sendo destruídas por nações guerreando uma contra a outra. Também não se fala mais também terremoto também, isso já para nós não é mais novidade, porque o que nós temos visto nas nações, em muitos países, muitos terremotos que nós estamos vendo hoje, grandes terremotos, né? Cidades estão sendo devastadas, destruídas, né? Por causa de um terremoto que nós estamos vendo, que Jesus também falou que surgiria também e aconteceria muitos terremotos e maremotos, né? E a Bíblia diz que nação contra nação, e hoje nós vimos isso tudo, né? Os países e as nações lutando, guerreando um contra os outros.
Então Jesus disse para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane, que virão muitos falsos cristos, dizendo eu sou Cristo, e você também já viu muitas pessoas dizendo, vindo aí, dizendo que eu sou Cristo, né, que eu sou Jesus, você já viu, né, aquela pessoa aí dizendo que é Cristo, né, dizendo que era Jesus. Isso aí são o que Jesus falou, está se cumprindo, né? E também nós estamos vendo também, né, tudo isso, e hoje está vendo também os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos mestres. Querido, entenda uma coisa: a nossa vinda aqui nesse trabalho, de outros trabalhos, de outros pregadores, é mostrando para você que Jesus, ele não quer que você se perca. Jesus não quer que você pereça. Jesus não quer que você seja condenado. Jesus não quer que você fique aqui nesse mundo de pecado. É por isso que Deus tem nos levantado para mostrar para você que esses sinais que Jesus falou, que surgirão muitos falsos profetas, muitos cristos dizendo eu sou Cristo, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Tudo isso aí é apenas o começo. Isso é o princípio das dores. O que nós estamos vendo, que tudo isso está acontecendo. A Bíblia vem dizer que isso aí é apenas o começo. Grandes coisas vai acontecer. Mas uma coisa que nos chama a atenção. Então a Bíblia diz que o Senhor falou para os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra. Lembra quando eu falei que os discípulos chamaram Jesus para mostrar a estrutura do templo? E que Jesus disse para os discípulos que isso aí não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Tudo isso será destruído e derrubado. Lembra? General Tito entra em Jerusalém e o general Tito destrói aquele templo. Lembra de muitas mortes de muitos judeus. Mães grávidas, ele pegava as mães que estavam grávidas, tirava a criança do ventre da mãe, né, e colocava gatos selvagens dentro do ventre da mãe. Isso aí se cumpriu nos anos 70, quando o general Tito entra em Jerusalém e faz aquela grande destruição que muitos judeus são mortos. Meus irmãos, isso aí Jesus profetizou e se cumpriu nos anos 70. Veja bem, agora uma coisa que nos chama a atenção é a multiplicação do pecado. Essa multiplicação do pecado que nós estamos vendo. O que é que tem feito a mortandade na face da terra? Você pode me responder aí embaixo do comentário. Você deixa os comentários e faça a sua opinião do que eu estou falando. Se está certo, você deixa a sua opinião. Por que a multiplicação do pecado tem se multiplicado? Por que as mortes têm se alastrado? Será por quê? Será que não é por causa da multiplicação do pecado? Ou será por a desobediência do homem? Claro que encaixa as duas coisas. A multiplicação do pecado leva o quê? A morte, a destruição. Por isso que Jesus disse lá no versículo de número 2, diz, é por se multiplicar a iniquidade. Veja bem, a iniquidade, o que é iniquidade para você? O que é que você acha de iniquidade? O que é que você acha de iniquidade? Claro que você vai dizer que a iniquidade é pecado. Mas o significado de pecado significa pecado consumente. O homem peca exageradamente. O homem peca desenfreado. O homem peca através do pecado. Vem o quê? A morte. O que a Bíblia vem nos dizer? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito, que é a vida eterna. Meus queridos, então essa multiplicação do pecado é que nós temos visto hoje. A multiplicação do pecado se multiplicando de uma forma grande, de uma forma exagerada. Hoje nós olhamos para o mundo e vimos a multiplicação do pecado. As pessoas não se dão mais respeito. As pessoas não se dão mais, não tem mais vergonha. As pessoas hoje, elas pecam exageradamente. Antigamente você via uma pessoa, até para se vestir, ela se vestia com pudor, com temor. E hoje você não vê mais as pessoas se vestindo com temor e com pudor. Ela se veste de uma forma exagerada. Não tem vergonha de mostrar o seu corpo, a sua vergonha. O que traz tudo isso? É a multiplicação do pecado.
as pessoas não se vestem como tem que se vestir. Elas se vestem de uma maneira tão vergonhosa que o homem, ele vai se deixando se levar pelaquilo que ele vê. E o que vai o homem ver e pecar? Porque os seus olhos estão vendo, ele está o desejando e começa a multiplicação do pecado. Então o pecado tem alastrado e nós temos visto a multiplicação do pecado. O pecado tem levado muita gente para o inferno. O pecado tem cegado muitas pessoas. E hoje eu quero falar da multiplicação desse pecado. Nós, como igreja, nós temos que pregar a verdade. Nós temos que mostrar a verdade, que o pecado leva o homem ao inferno. O que vai fazer o homem perder a sua salvação? É o pecado. Lembra no jardim do Éden, quando Adão pecou e a Eva comeu a fruta, e Adão desobedeceu a Deus e comeu a fruta, né? Primeiro foi a mulher, depois foi Adão. E quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele ficou com vergonha. O Senhor tinha acesso, visitava ele todos os dias. Então ele conversava com o homem. Mas a partir que ele desobedeceu a Deus e comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal, ele pecou. E quando ele comeu a fruta, ele enxergou no seu corpo e no corpo da mulher o que não era para enxergar. Por quê? A fruta que ele comeu abriu os olhos dele. E ele começou a enxergar coisa que não era para ser enxergada. E hoje o homem enxerga com seus olhos e vê hoje o que está acontecendo. As pessoas andam seminua, não tem um pingo de pudor e de vergonha. O que traz essa multiplicação do pecado? O homem peca exageradamente. Então quando ele pecou, quando o Senhor visitou ele, o Senhor falou com ele e ele falou que estava ouvindo, mas só que estava nu. E o Senhor disse: quem te disse que tu está nu? Né? E aí começou a apontar o erro um para o outro. A cobra, a mulher. Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi a cobra que fez eu comer. Então entenda que quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, a tendência dele é pecar e levar as consequências à sua vida e até a morte. Então a multiplicação do pecado tem se alastrado. E nós, como homem de Deus, e você como igreja, nós temos que mostrar para as pessoas que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Aí ele diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Olha só, e veja só o que está acontecendo. O que tem esfriado o homem na face da terra? O pecado. Às vezes muito não tem mais prazer de nem ir para a casa de Deus para adorar a Deus. Porque ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E olhe para hoje o amor, não falando do amor da igreja, mas o amor humano, o amor global, o amor universal, né? O homem, antigamente, ele tinha respeito pelo próximo. Antigamente as pessoas olhavam para o próximo com respeito. Hoje, o ser humano tira a vida do outro e não tem mais um pingo de temor. Ele decapita o ser humano, esquarteja o ser humano, porque o amor se esfriou. Por causa de quê? Da multiplicação do pecado. E ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Você está entendendo o que Deus está falando? Por a multiplicação do pecado, o amor de quase todos tem se esfriado. Que o amor de Deus não se esfrie na sua vida. Não deixe o amor de Deus se esfriar na sua vida. Continue com essa chama acesa no seu coração. Continue com essa chama acesa queimando o seu corpo. Porque Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vale a pena você sofrer pelo evangelho. Vale a pena você sofrer pregando o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que liberta o homem, que tira o homem do pecado, que quebra as algemas. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo.
É por isso que ele disse: no mundo tereis sua aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Querido, cuidado com o pecado. Vamos ter cuidado com esse pecado, porque esse tal de pecado tem levado muitas vidas para o inferno. Então você vai ver nesse livro de Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, o princípio das dores. Sinais que intercedem a vinda de Cristo. Os sinais tudo nos informam que Jesus está voltando. São mensagens escatológicas. São as prenúncias, minúcias da vinda de Cristo, que Jesus está voltando. Se Deus falou com você, deixe um comentário embaixo. E eu lhe faço mais uma pergunta. Esse princípio das dores já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou está acontecendo agora? Você, como pregador, você não é evangelho, deixa abaixo dos comentários. E veja hoje, faça uma análise. O que está acontecendo nesse dia atual que nós estamos vivendo? Você já viu com seus olhos terremoto? Você já viu com seus olhos filho matando pai, pai matando filho? Você já viu com seus olhos, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, fome, peste, maremotos, terremoto, falsos profetas, anticristo? Veja, faça uma análise e veja para a palavra de Deus. Olhe para a palavra, não olhe para o pregador, olhe para a palavra, examine as escrituras. Veja que tudo isso que eu estou falando está se cumprindo ou já se cumpriu, porque cada um tem uma linha de pensamento. Cada um tem uma linha de pensamento, cada pregador, cada pessoa tem uma linha de pensamento. Mas a minha linha de pensamento, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo os sinais verdadeiramente que tudo aquilo que Jesus falou no sermão, né, nesse sermão profético aqui, do princípio das dores, que Jesus disse para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. Virão muitos falsos mestres, falsos profetas, remores de guerra, peste, terremoto, né? Uns trairão uns aos outros, e nós estamos vendo hoje com nossos olhos, uns traindo uns aos outros, né? Então tudo isso aí, irmão, são profecias que Jesus falou e que está se cumprindo, e que nós temos que estar atento para esses sinais que está antecedendo a vida de Cristo. Tem um louvor que diz assim: está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir. Medita, vive sempre em oração. É tempo de estar em consagração. Então, é tempo de nós estar em consagração. É tempo de nós estar em vigilância. É não abrir e fechar de olho. A trombeta vai tocar. Os mortos que morreram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos aqui seremos arrebatados. E se encontraremos com Jesus nos ares. Ei, Jesus está voltando. E se Deus falou com você, deixa abaixo nos comentários e faça sua opinião. Amém? Pregador, não pregador, faça sua opinião. Esses sinais que Jesus falou e profetizou, está se cumprindo agora ou já se cumpriram? Deixa aí os comentários. Porque às vezes nós olhamos para o passado, nós estamos no presente. E tudo aquilo que Jesus profetizou está acontecendo agora no nosso tempo atual hoje. Deus abençoe, fique na paz. E até a próxima edição, se Deus quiser. Não perca nenhuma programação aqui no nosso canal no YouTube, Missionário Davi. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado para nós não perder a nossa salvação. Vamos perseverar até o fim, porque nós seremos salvos em Cristo Jesus. Shalom e um beijo no coração. E até a próxima transmissão, se Deus assim o permitir. Tchau, pessoal. Um abraço.